Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Continuamos no programa de hoje a entrevista iniciada na semana passada com o ex-governador e ex-senador Geraldo José de Mello, um homem de extenso currículo na atividade política do nosso Estado e dono de uma vibrante oratória. Por sua história tão rica e tão intensa, somos todos nós presenteados com esse segundo programa, para sabermos um pouco mais sobre o seu ponto de vista a respeito da realidade política do Rio Grande do Norte. Senador Geraldo José de Mello, mais uma vez, uma alegria imensa recebê-lo aqui do nosso programa, que com certeza o nosso telespectador continuará gostando de assistir. Olha, eu é que gostei de vir aqui e de estar aqui novamente. Agora eu estou um pouco assustado, porque você disse umas coisas tão formidáveis a meu respeito que eu fiquei entusiasmado. Me lembrei de Cascudo. Cascudo, uma vez, diante de grandes elogios que fizeram a ele disse, olha, isso é muito bom de se ouvir, apesar de ser mentira. Só que no nosso caso, também como no caso de Cascudo, é extrema verdade, você sabe disso, o nosso telespectador também. Vamos lá. Mas, senador Geraldo Mello, no primeiro programa nós terminamos com toda a sua experiência inicial como técnico, como empresário, até o governo do Estado. Eu queria começar exatamente no outro patamar, a partir do Senado. Como foi sua experiência no Senado da República? Foi uma das mais ricas experiências que eu tive na vida. Ali é uma casa que, como todo o Congresso Nacional, infelizmente hoje, não tem o carinho e o respeito da população, mas no Senado eu encontrei pessoas muito sérias, algumas muito sérias e que queriam trabalhar e trabalhavam, e é um lugar onde se pode trabalhar com seriedade, e eu penso que fiz isso. Tive recordações muito fortes de lá. Fui vice-presidente do Senado, primeiro vice-presidente 2 vezes, por 4 anos. Fui eleito com o voto de todos os partidos. Apenas na primeira eleição me faltou o voto de Darcy Ribeiro, não porque ele estivesse contra mim, mas porque ele estava morrendo em cima de uma cama e não compareceu, não podia comparecer. Então, durante 4 anos eu fui o vice-presidente do presidente Antônio Carlos Magalhães, e depois, quando terminou esse período, eu já estava, faltavam ainda 2 anos para eu terminar o meu mandato, eu fui o líder do PSDB. Acho que vivi essa experiência num momento importante do país, e dei a contribuição que pude dar ao meu país, à minha região e ao meu estado. Além de ter sido importante a sua participação como primeiro vice-presidente do Senado, só um toque de elegância, que foi vice-presidente de Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães é uma figura que é julgada com uma severidade injusta. Ele era um sobrevivente de uma geração. Não era só ele que era político naquele estilo. Era uma geração. Então, agora, Antônio Carlos tinha um temperamento complexo, é tanto que quando terminou o nosso trabalho, como ele como presidente e eu como vice, no nosso segundo mandato, que nos meus 4 anos o presidente era ele, que se reelegeu também, o presidente Fernando Henrique me disse, vou mandar fazer uma estátua para você. Eu disse, por quê? Disse, porque você é o único cara que eu conheço que consegue ser vice-presidente de Antônio Carlos Magalhães durante 4 anos e não briga com ele. Excelente, excelente. Senador Geraldo Mello, como foi sair do PMDB, assumir a presidência do PSDB e
anos depois, retornar ao partido que você participava desde o início? Olha, essa é uma pergunta que tem uma certa dificuldade para mim, porque para que eu explicasse devidamente, eu precisava fazer referência a pessoas que, de certa maneira, tiveram a responsabilidade desses eventos, não necessariamente contra mim, mas que participaram deles de um modo a favor e contra. E eu não quero fazer isso. Eu apenas quero lhe dizer que eu era do PMDB, fui presidente do PMDB ainda durante o período militar, fui o primeiro governador do PMDB eleito no Rio Grande do Norte, e realizei um trabalho que eu acho que foi muito forte, e tão forte que eu, sem mandato de nada, eu fui disputar o meu primeiro mandato eletivo, que foi exatamente o de governador do Estado. Isso foi a plataforma que me apresentou à população, foi justamente o trabalho político realizado no PMDB. Depois, havia uma disputa do próprio PMDB pela ocupação do espaço que o PSDB estava começando a representar. E como eu era amigo de toda a cúpula do PSDB nacional, não demorou para que fosse reforçado um convite que vinha sendo feito a mim desde a fundação do PSDB, a partir de Franco Montoro, e eu terminei indo, o que, de certa forma, garantiu que o PSDB seria, no Rio Grande do Norte, um partido que não tinha o projeto pré-concebido de ser adversário do PMDB. Senador, voltando agora bem para o momento atual, como é que você vê a política do Rio Grande do Norte com o rompimento do PMDB ao governo Rosalba Serlino? Olha, o PMDB chegou ao governo de Rosalba dividido, porque na eleição da governadora Rosalba, uma parte do PMDB apoiou, outra não. É uma coisa que o presidente Henrique, na nossa reunião, destacou muito bem. Depois que ela se instalou no governo, foi feito um trabalho de unificação interna do partido e o partido terminou todo ao lado dela. Então, ao longo dos últimos meses, se agravou um distanciamento de pontos de vista. O PMDB passou a defender que determinadas coisas acontecessem de uma determinada maneira e não conseguiu que isso ocorresse. Não estou me referindo a cargos, não é isso. Porque até que ela abriu espaço e o PMDB participou realmente do governo. A questão não é de quem é que ocupa cargo, quem é que indica quem. É de como se pode operar para realizar determinadas coisas. E aí as pessoas não se entenderam, e esses desentendimentos cresceram. Dentro do partido criou-se um clima de insatisfação que terminou desaguando nisso. Agora, o PMDB deixou bastante claro, pela palavra de Henrique, o seguinte: o partido se distanciou do projeto político da governadora Rosalba. Não se distancia do Rio Grande do Norte nem do governo, no sentido de que, se o governo precisar de ajuda e de apoio, o PMDB, na medida em que possa ajudar, vai ajudar. Certamente. Pode ser feito algum paralelo entre a gestão de Micarla com a gestão de Rosalba? Não, há uns paralelos que estão sendo feitos que são paralelos cruéis, para ambas, tanto para ela, governadora, quanto para Micarla. O que existe de semelhante é um desgaste muito grande de ambas nesta fase final de mandato, em que Micarla terminou o governo em extrema dificuldade e a governadora não está muito bem nesse momento. Eu lhe digo com toda sinceridade, apesar de estar num partido que hoje ocupa o espaço da oposição no Rio Grande do Norte ao governo dela, eu sou um norte-rio-grandense, eu sou viciado em Rio Grande do Norte. E então eu gostaria muito que ela acertasse, independente de que isso melhore ou piore a situação eleitoral dela. Agora, muita coisa precisava acontecer para que isso realmente
ocorresse. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Eu optei por ter minha casa de campo aqui na Lagoa, sobretudo pela segurança, mas também pela beleza, pelas possibilidades de esporte náutico, pela hípica e tudo isso ser usufruído pelos meus netos. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. Este ano, o Programa de Comprometimento e Gratuidade, o PCG, promovido pelo Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte, através do SESC, irá oferecer 1.805 vagas para vários municípios do estado. No ano passado, o total foi de 2.882. Este mês de setembro, serão oferecidas 155 vagas em Natal e em Mossoró. Já esta semana, a Federação das Indústrias promoveu palestra sobre a nova lei dos portos e as principais mudanças para a indústria brasileira. Voltamos à nossa entrevista com o ex-senador Geraldo José de Mello. Senador, qual a sua opinião sobre os recentes movimentos ocorridos em junho e os movimentos sindicais no Brasil todo? Primeiro, eu acho que são duas coisas separadas, completamente distintas. Movimentos sindicais as estruturas sindicais são estruturas muito fortes, as de empregadores e as de empregados, e modernamente não se poderia compreender que um país como o nosso, que já atingiu um alto nível de complexidade social e econômica, que ele não tivesse uma estrutura bastante sólida, tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores. O movimento de junho, para mim, foi a coisa mais importante que aconteceu no Brasil nos últimos tempos. O povo saiu à rua quase como para explicitar que inconscientemente ele sabe que existe um contrato social que justifica a existência de governo. Governo não é patrão da sociedade. O governo é um empregado caro que a sociedade mantém. Então, na realidade, o que o movimento de junho nos mostrou, de julho nos mostrou, foi que a sociedade brasileira, em todos os seus níveis, a sociedade brasileira cansou da forma como as pessoas acham que podem representá-la. E isso é um momento extremamente importante. Agora, é um momento fronteiriço, porque se ingressa num novo território. A gente sabe que ali não dá para se misturar aquilo com as estruturas partidárias que aí estão, porque elas estão todas jogadas no universo de rejeição que ocupou o país. Assim como o povo botou o PT para fora, numa representação, se o PSDB tivesse procurado penetrar e se servir do movimento, teria sido posto para fora do mesmo jeito. Agora, a gente sabe que o povo está querendo um novo padrão, mas um movimento como aquele, ele desencadeia
um processo de pressões e de tensões na sociedade que vai exigir liderança. Vai exigir alguém que tenha capacidade de entender a voz do povo, de um lado, e de explicitar como é que se pode fazer aquelas coisas que o povo está reivindicando. O povo diz, eu quero uma escola do padrão da FIFA. Eu quero hospital padrão desses estádios que estão sendo construídos. Mas para aí, isso é uma frase. Agora, se todos nós nos juntarmos para que todas as escolas e hospitais do Brasil sejam desse padrão FIFA que o povo falava na rua, como é que se faz? Existe a transição entre o burburinho sensacional, emocionante que tomou conta das ruas e a transformação disso na nova realidade que o povo brasileiro quer. Esse é o meu entusiasmo pelo movimento popular, por um lado, mas esse entusiasmo não vai ao crime, à mistura, a exploração, o aproveitamento disso como uma oportunidade para bandido sair quebrando vitrine. Porque para fazer a demonstração de força que o povo brasileiro fez, não há necessidade de quebrar vitrine, não há necessidade de danificar coisa alguma. Porque isso é contra o próprio discurso que o povo está fazendo. Porque o povo o vândalo está obrigando a que se gaste dinheiro da sociedade para recuperar o que está sendo destruído. De forma que se você me pergunta o que é que eu acho, eu quero repetir o que eu lhe disse no começo. Foi um dos momentos mais importantes da evolução social do país. E o povo, a sociedade, não anda para trás. Passo para trás, ela não dará. O importante agora é ver como é que ela vai dar o próximo passo para frente. E a economia do Brasil, senador? Como é que você está vendo ela hoje? Com muita preocupação. Porque as versões que estão sendo divulgadas pelas autoridades não correspondem à realidade. Eu digo a você, com humildade, porque é muito difícil você ficar falando como se fosse dono da verdade. O povo não sabe das coisas, mas como se eu quisesse dizer que sou eu que sei. Primeiro, isso não é verdade. Não sou eu que sei. Agora, eu sei do seguinte. Eu fui um cara que minha formação os conhecimentos poucos de economia que eu consegui acumular na vida foram ordenados e desencadeados pela minha convivência e pelos cursos que fiz na CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina das Nações Unidas, que é uma organização com sede no Chile. Naquele tempo, o ânimo era: a gente tinha que estar contra o FMI, o Banco Mundial, o capitalismo internacional era uma tragédia que a gente tinha que fazer. Enfim, havia um glossário de fundamentos para uma posição que, se eu tivesse sido uma autoridade naquele tempo, eu acho que esse era talvez o rumo. E era o rumo certo para aquele tempo. E por que não é hoje? Porque o mundo que existia naquele tempo não existe mais. Então hoje você fala no Banco Mundial que sufocava os países subdesenvolvidos, o Brasil, que não é ainda um país desenvolvido, tem um BNDES que é maior do que o Banco Mundial. Então não é por aí. Agora, então, de certa forma, eu vejo um pouco hoje estarem sendo adotadas algumas políticas na área econômica, que são as políticas que se adotariam naquele tempo. E que talvez alguém precise abrir os olhos dessas autoridades para dizer essa coisa elementar. Olha, aquele mundo que existia antigamente já se acabou. Nós temos agora um outro. E ou vamos entender que temos outro, vamos refrescar a cabeça. Não adianta vir com velharia, com discursos antigos.
independente da idade das pessoas, nós precisamos de rejuvenescer a nossa maneira de ver o mundo, porque o mundo mudou. Certamente. Então, eu vejo com preocupação a economia brasileira, porque estou vendo aí que a gente subiu a taxa de câmbio para aumentar as exportações. Ótimo. E por que é importante aumentar as exportações? Porque elas é que geram divisas para o país. Mas naquele tempo nós tínhamos divisa demais, tanto que o dólar estava caindo e o real estava se apreciando. Então, nós trabalhamos para subir o valor do dólar, para o valor do real, para estimular as exportações. Subimos o valor do real, diminuímos a entrada de dólar, afugentamos os dólares que estavam entrando e as exportações não cresceram. E o que está acontecendo é que as divisas que a gente já tinha não tem mais, ou melhor, não tem mais, mas aquele capital que vinha investir, inclusive o especulativo, mas que ficava permanentemente, porque saía 1 milhão, entrava outro, então aquele não está mais aí. E o real desvalorizado não foi capaz de substituir aquele dólar por outro dólar, e quando se dizia que ele, além de substituir, ia aumentar muito a nossa geração de divisas. Eu acho que nessa questão cambial o nosso caminho não está certo, como preocupa o recrudescimento das pressões inflacionárias. Sem dúvida. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Eu optei por ter minha casa de campo aqui na Lagoa, sobretudo pela segurança, mas também pela beleza, pelas possibilidades de esporte náutico, pela hípica e tudo isso ser usufruído pelos meus netos. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. Os consultores financeiros da Unicred Natal são profissionais com formação superior ou pós-graduados, legitimados pela certificação CPA 10 da Associação Nacional dos Bancos de Investimento e Desenvolvimento. Se o cooperado quiser, pode requisitar o atendimento em seu próprio escritório ou na sua própria clínica. Para mais informações, ligue 4009-3535. A Associação Comercial do Rio Grande do Norte endossou totalmente a iniciativa do SEBRAE, que propôs a aprovação de projeto de lei objetivando desburocratizar e agilizar o licenciamento ambiental para empreendimentos de pequeno porte. Uma vitória do bom senso. E não esqueça de acessar o nosso blog www.devistrn.com.br. E voltamos à nossa entrevista com o ex-governador, ex-senador Geraldo José de Mello. Senador, o que é que Ceará-Mirim representa para você? Ceará-Mirim representa lembranças muito ternas que eu tenho de fases inesquecíveis da minha vida. É uma paisagem humana e um meio ambiente que quem conhece tem que amar. Ceará-Mirim representa toda essa temperatura interior que ao longo do tempo vai se acumulando em você.
é destinatária do meu carinho, do meu amor pela terra e da minha saudade até certo ponto. Senador, o novo aeroporto será um legado da Copa de 2014 para o Rio Grande do Norte? Eu não posso dizer que será ou que não será, mas eu posso lhe dizer que eu bem gostaria que fosse. Eu não sei se a velocidade de construção é adequada para as necessidades e os prazos previstos. Estou preocupado com o acesso, porque se não se fizer uma coisa bastante realista e bem feita e vias de acesso que permitam que o tráfego para lá flua, muita gente vai perder avião aqui, viu? Porque pega um nozinho desses que de vez em quando a gente tem no trânsito da cidade, especialmente para o lado na travessia do Potengi, que vai ser difícil deixar de perder avião. Mas eu espero que essas coisas que eu estou vendo, é claro que as autoridades estão vendo melhor do que eu espero que haja tempo e dinheiro para fazer o que precisa ser feito até lá. Geraldo José de Mello, como você enxerga o futuro do nosso Rio Grande do Norte? Bom, eu prefiro lhe dizer como é que eu gostaria de vê-lo. Um futuro iluminado pelo potencial que representa a nossa constelação de recursos naturais, a nossa vocação como território vocacionado para turismo por um lado, para a produção, para a indústria pesada, química fina por outro, a partir do momento em que você dispõe de petróleo de um lado, de sal, de águas mães, um estado destinado a uma agricultura moderna em determinadas áreas, porque há uma agricultura sentimental no sequeiro, mas na verdade a agricultura competitiva, industrial, é uma agricultura de irrigação em algumas áreas. Então eu acho que o Rio Grande do Norte tem tudo isso, já tem, com as universidades que funcionam, já tem uma elite intelectual amadurecendo, já tem núcleos de pensamento novos, diferentes daqueles que a gente cresceu achando que só fulano, ciclano e beltrano aqui entendem disso, daquilo outro. Agora tem mais gente que entenda. De maneira que eu acho que o Rio Grande do Norte tem todas as condições para ter um brilhante futuro. Tomara que a classe política se afine com essa possibilidade e que a gente tenha a capacidade de conduzir. A gente que eu digo é a nossa geração, não eu, de conduzir o nosso Estado na direção desse destino. Senador, eu, por mim, ficaria aqui muito mais tempo. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Nós estamos terminando o nosso segundo programa. Eu renovo os agradecimentos por você ter aceitado participar do primeiro programa e deste segundo programa. Eu me lembro que no último programa, você me fez questão de dizer que gostaria de voltar a receber a cestinha com as castanhas. Eu, de propósito, tirei a cestinha para causar um impacto, para você pensar que não ia receber. Mas, na verdade, eu vou pedir aqui a produção, por gentileza, me traga, porque foi uma surpresa que eu fiz. De fato, a cesta está aqui e você jamais poderia deixar de sair daqui sem levar essa outra cesta. Eu quero confessar que eu estava um pouco ansioso, um pouco nervoso. Será que Nelson vai querer que eu saia daqui sem receber o meu cachê? Então, na verdade, eu levei a outra e quero parabenizar João das Castanhas, da nossa Casa do Nordeste. Eu quero parabenizar João pelo produto, pela alta qualidade que ele está conseguindo ter, uma coisa padronizada que pode ir para a mesa de qualquer consumidor em qualquer lugar do mundo. Parabéns a ele e a você que tem essa parceria com ele. Ainda bem que eu estava só nervoso, mas agora eu já estou. Agora, com certeza. Já estou satisfeito. Mais uma vez, muito obrigado, abrilhantou imensamente o nosso programa e eu tenho certeza que o nosso telespectador gostou imensamente de assistir as nossas duas entrevistas. E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora,
Um meu grande abraço e a certeza de que no próximo programa estaremos novamente aqui com outro assunto do seu real interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido.